Nosso café com leite, então, já citamos parceiros, é hora da gente bater um papo. Doutora Luciana Mesco está com a gente aqui e vamos falar um pouco aí sobre a saúde mental. Afinal de contas, né, para a gente ter uma saúde plena é preciso estar atento aí à nossa mente, né? Não tem corpo são se não tiver também uma mente sã, não é mesmo, doutora? Então, seja bem-vindo ao nosso café com leite pela segunda vez. Bom dia. Aqui cumprimento, quem é essa? As duas apareceram, uma na tela e uma na minha frente. Tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia Sóstenes, bom dia comunidade de Nova Petrópolis. Então, satisfação mais uma vez estarmos aqui, né? Conversar um pouquinho, desmistificar um pouquinho a respeito de saúde mental e psiquiatria. É necessário desmistificar? Deixa eu primeiro compreender. Não deveria ser, né? Não deveria. Não deveria, mas as pessoas confundem muito. Vamos começar pelaquilo que é o básico. Vamos distinguir o que é a psiquiatria, qual que é essa atividade, a diferenciação dela principalmente para psicólogo, psicanalista, que são outros profissionais que atuam na saúde mental. Eu já antecipo uma coisa, acho que é a distinção básica. Psiquiatra é um médico, não é mesmo? É um médico. Então, isso é muito importante porque ainda hoje as pessoas confundem. Esses dias uma pessoa de orientação, culta, enfim, foi consultar e me falou, não, mas me mandaram ir num médico psicólogo. Eu falei, médico ou psicólogo? Porque médico psicólogo não existe, a menos que a pessoa faça medicina e psicologia, e ela é médica ou médico e psicólogo. Mas o psiquiatra é um médico que cursou a faculdade de medicina, estudou mais 3 anos para fazer a especialização em psiquiatria, e aí ele exerce essa função de médico psiquiatra, diferente da psicologia. Então, nós somos médicos, nós temos essa capacidade de prescrever, de fazer diagnóstico, de orientar, de psicoeducar, e se fizermos a formação em psicoterapias, também temos a capacidade de fazer psicoterapia no nosso paciente, né? Então aí tem as diversas psicoterapias, aí tu falou na psicanálise, né? Então a gente também pode fazer psicanálise se tiver a formação psicanalítica. Se não tiver, a gente pode fazer outros tipos de psicoterapia que tem diversos, mas o médico, psiquiatra, ele tem que fazer a formação em medicina. A psiquiatria é uma especialização dentro da área da medicina e é da área da saúde, né? Na prática, doutora, como que isso funciona? Eu já trago na interpretação. O médico, psiquiatra, é aquele que pode prescrever remédio, ele pode tratar, né, com medicamentos. Os demais, eles tratam através de técnicas, através de toda a estruturação acadêmica, mas não prescreve medicação, não é mesmo? Da técnica da terapia da fala, né, que são as psicoterapias. Mas o médico psiquiatra também faz isso. A gente tem esse... No caso, o médico psiquiatra, eu quis dizer. O médico psiquiatra, a gente prescreve, a gente faz diagnóstico, né, a gente prescreve e a gente tem essa possibilidade e também faz as psicoterapias. A gente pode fazer tudo junto, mas essa recomendação assim do psiquiatra, ele tem esse dever e faz parte da nossa carreira essa questão do diagnóstico, né? do ser médico antes de se especializar na psiquiatria, que é uma especialidade que trata diversas doenças mentais, como depressão, ansiedade, os transtornos de ansiedade de um modo geral, os transtornos por uso de substâncias, o transtorno do déficit de atenção, TDAH, a gente trata compulsões, a gente trata dependências, também agora de dependência digital, dependência em jogos, dependência de álcool e drogas, e diversas outras doenças, síndromes ansiosas, eu já falei, né, mas transtorno do estresse pós-traumático, traumas que a pessoa eventualmente possa ter, né. Mas também o psiquiatra é um profissional que pode trabalhar em pesquisa, né, não necessariamente ele vai trabalhar diretamente com o paciente, prescrevendo e diagnosticando, mas também pode trabalhar com pesquisa, pode
trabalhar na carreira docente, né? Mas é um médico. Antes de mais nada, nós somos médicos. De médico e louco todo mundo tem um pouco. É um ditado popular, não sei a que fundo foi criado isso, mas não é adequado que a gente seja médico. Aliás, não é adequado nem que a gente seja louco. É preciso tratar. Vai aos profissionais que atendem nesse aspecto. Mas muita gente acaba querendo se automedicar também. E isso é um perigo. Então, nesse caso em específico, se às vezes a pessoa diz, é só um remédiozinho para dormir. Quando está tomando um remédio que age no sistema nervoso central, que vai mudar todo, quimicamente, inclusive, a pessoa, porque a gente né, as nossas emoções têm justamente uma base, né, química. Né? Então, o que acontece? O que a gente está pensando não é só o que a gente está pensando, tem que controlar, inclusive, os pensamentos, né, nesse aspecto. Até o estado emocional da pessoa, dormiu mais, dormiu menos, está passando por um momento difícil, de luto, um problema financeiro, tudo isso pesa na vida da pessoa. E a gente é um ser vivo, um ser que está em constante transformação e esperamos que todos nós estejamos em evolução. Nem sempre é assim, né, José Telmo? Mas tudo bem, deixamos para outro momento aqui. Doutora, indo para esse aspecto, a questão da medicação, da automedicação, eu queria perguntar para ti também. Nesse caso, uma orientação tua para depois a gente continuar desmistificando aí. Sim. Isso que tu falou de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, vem justamente isso das pessoas, creio eu que tenha vindo, né, de vou me automedicar, se o vizinho está tomando, então vai fazer bem para mim, né? Fulano usou, acho que resolve, eu estou sentindo alguma coisa e alguém me deu um pitaco de que se eu tomar aquele remédio vai funcionar, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque aquilo que parece ser pode não ser, né? Então, e aí entra a questão do estigma. Por que não procurar um profissional para fazer um diagnóstico adequado, para te dar uma orientação adequada, né? Porque o médico psiquiatra trata louco, e eu não sou louco. Então, o meu problema não é esse. É isso mesmo, doutora. Acontece muito no dia a dia, né? Infelizmente, temos cada vez menos, mas tem esse estigma, né? A doença mental ficou com essa coisa de que é médico de louco, né? Isso da história da psiquiatria, se for ver lá, antigamente, os loucos eram excluídos da sociedade, assim como os leprosos eram excluídos, porque na sociedade não podia aparecer nem a lepra, nem a loucura. E não tinha muita coisa para fazer, se a gente pensar em 100 anos atrás, não tínhamos medicações para isso, né? Hoje em dia, a gente tem muito mais recursos para tratar uma pessoa sem precisar tirar da sociedade e excluir. Então, a psiquiatria carrega esse mito histórico da exclusão, né? E o paciente também. Mas não, a gente não quer nem tratar a loucura. Hoje em dia, cada vez menos a gente quer que uma pessoa desenvolva um transtorno a ponto de ficar psicótica, louca. Não queremos isso. A gente quer pegar no início dos sintomas, que o paciente não evolua para tal problema, né? Mas a psiquiatria trata as doenças mentais, a ansiedade, a depressão, os transtornos alimentares, a insônia. E se eu não tratar de forma adequada, se eu não procurar um especialista, eu posso agravar o meu transtorno a ponto de desenvolver uma loucura. Se eu não vou no profissional certo, eu vou tomar um remédio para doença X, vamos supor, depressão, né? O médico que não é o especialista acha que é depressão, mas pode ser uma depressão bipolar. E aí o tratamento muda totalmente. O contexto muda, o tratamento muda, o prognóstico muda. E eu estou tratando errado, fico anos a fio ali indo num profissional, só porque eu não quero ir no psiquiatra, eu fico indo no clínico, né? Ou, sei lá, no neurologista. E eu trato de forma errada, o meu problema vai se agravar, eu vou transformar essa doença que era uma coisa simples numa doença mais complicada, mais complexa e às vezes com desfecho negativo,
né? Então, por isso que tem as especialidades dentro da medicina, a pessoa fica expert naquilo que ela faz, né? Exatamente. Pessoal, estou conversando com a doutora Luciana Mesco. Ela é médica psiquiatra, atende aqui no Hospital Nova Petrópolis, integra aí o corpo, na verdade, o corpo de especialidades médicas do Hospital de Nova Petrópolis. Tem outro consultório teu aí em Porto Alegre? Tem um consultório em Porto Alegre. Porto Alegre também, mais recente aqui em Nova Petrópolis. Tem um aqui em Porto Alegre, aqui em Nova Petrópolis. Nova Petrópolis também tem consultório que atende aqui então na cidade também. Então tem essas várias opções aqui, tá certo, pessoal? E por isso a gente convidou para bater um papo. Uma vez por mês a gente senta, porque é necessário falar sobre saúde mental. É necessário desmistificar, é preciso que as pessoas entendam que o problema é tratável, né? Que depressão não é fraqueza, né? Depressão não é falta de vontade. Até a questão da medicação também, vamos retomar mais tarde, vamos deixar para o final, acho que essa pergunta aqui, que acho que é muito importante sobre a questão que tem a ver aí com o remédio. Pois isso vai me deixar viciado e tudo mais. Mas antes disso, doutora, a questão justamente da depressão, porque tem muitos mitos relacionados, como tem até o médico psiquiatra, né? Então, como eu disse antes, não é adequado que a gente, tem o ditado que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, então não é adequado que nós sejamos médicos de nós mesmos e que nós sejamos loucos por conta de não procurar um profissional. Sim. E a depressão muitas vezes também é vista, né, com bastante estigma. Fala um pouquinho sobre a depressão. O que ela é, doutora, afinal de contas? Tu sabe, Sóstenes, que aquilo que não é visto não é acreditado, não é lembrado. A depressão, como a maioria das doenças mentais, ela não é vista. Eu não tenho como fazer um raio-x e te mostrar, olha aqui, ó, tu estás com uma lesão, tu estás com um problema. Então, a gente não enxerga. Eu preciso, através daquilo que tu me fala, fazer o diagnóstico. A gente chama de sinais e sintomas. A gente faz diagnóstico baseado num guideline que a gente tem, num guia de diagnósticos. Aqueles sintomas me levam a crer que tu tem depressão, que pode ser unipolar ou bipolar. Mas a depressão é uma doença química, da química do cérebro que adoeceu. A química do meu cérebro está doente. Nós temos neurotransmissores cerebrais, dopamina, serotonina, noradrenalina, e eles fazem com que eu funcione de forma adequada, que eu durma naquele horário que eu durmo, que eu acorde naquele horário e que eu tenha disposição e vontade de fazer as coisas. Quando faltam algum desses neurotransmissores, qualquer um deles, quando há um desequilíbrio neuroquímico, desta química cerebral, as doenças surgem. A depressão, vamos falar assim, né, que a depressão é a doença mais comum, né, a depressão e a ansiedade são as mais comuns que a gente trata, e a mais incapacitante, né, a depressão é uma doença incapacitante que pode ter um desfecho muito ruim se eu não tratar de forma adequada. Então, a depressão é uma doença da química do cérebro, não é frescura, não é preguiça. Apesar de eu não enxergar com um exame, a pessoa apresenta sinais e sintomas, é uma síndrome. Ela apresenta esses sinais e sintomas e a gente chega no diagnóstico e tem tratamento. É uma doença que tem tratamento. Quanto antes, melhor, para evitar a cronificação, né? Então, eu tenho que tratar de forma adequada, eu tenho que tratar por um período X, que a gente sempre conversa com o paciente, estipula, né? Tem um erro muito comum, as pessoas vão no médico, fazem o diagnóstico, eu prescrevo a medicação e a pessoa usa um mês o remédio e para, porque ficou bem. E volta depois, né? E às vezes volta pior. Então, tem que seguir a recomendação do seu médico. A depressão não é tratada em um mês, não é que nem eu ter uma sinusite, usar um antibiótico 14, 21 dias e depois eu estou bem, curada e pronta para a próxima infecção. Não, é diferente. O tratamento psiquiátrico, ele é um tratamento mais longo, ele é um tratamento que requer algumas combinações e alguma disciplina para que a gente cure, né, chegue na cura e previna novos problemas ou novas doenças ou uma cronificação daquela doença, daquele problema. Inclusive no aspecto empresarial, corporativo, está se dando essa atenção. Foi uma decisão bem importante que a NR 01, né, inclusive ela teve alterações e já desde
sei lá, acho que faz um mês mais ou menos, que ela entrou em vigência. Né? Então, ter a saúde mental em dia, ter essa preocupação, ela não é mais só da pessoa e dos seus familiares, também nas empresas, e tem implicações, inclusive com multas, com punições, enfim, implicações legais. Sim. Então, afinal de contas, é dever de todos promover a saúde. E a saúde mental está inclusa. Por isso, é necessário tratar a questão da depressão e até no ambiente corporativo também dar essa atenção, né, doutora? Sim. Claro, tem o outro lado, e ao mesmo tempo com o outro lado parece que o outro lado é extremo. Ele separa a depressão de uma linha muito tênue, né, que é a própria ansiedade. Uhum. A gente precisa da ansiedade, na verdade a gente precisa, porque afinal de contas, e até nessa antítese, né, a depressão é um estado que a pessoa parece que não reage. Vamos tentar visualizar a pessoa. Por isso que muitas vezes tem até essa questão, mas é falta de vontade, não gosto de trabalhar, vamos, né? Por isso que tem esse estigma até, inclusive. E por outro lado, a ansiedade é a pessoa que quer resolver tudo ao mesmo tempo. Mas as duas, elas ficam muito próximas também, que é um problema de saúde mental. Vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Ela então é normal, a gente está nessa vida corrida, como eu disse antes, tá? Como que deve ser vista pela pessoa quando ela deixa de ser algo necessário e importante na vida? Nós precisamos de algum grau de ansiedade para viver. Né? A gente precisa ter ansiedade para preparar uma palestra, para se preparar para uma prova, para se preparar para alguma entrevista de emprego, para saber que a gente vai ter que acordar naquele horário, então eu preciso organizar minha vida. Mas isso é uma ansiedade normal. Eu preciso para cumprir os meus afazeres do dia a dia. Quando ela começa a se tornar um problema, quando gera sofrimento. Quando gera sofrimento, aquilo deixou de ser normal. Aquilo gerou um transtorno para mim, já está liberando cortisol, já está me adoecendo, eu já estou perdendo sono por causa disso, eu estou com dor de cabeça, dor cervical, dor no corpo. Isso é sofrimento. Uma ansiedade normal é aquela ansiedade que de um encontro, que eu tenho uma paquera, eu tenho alguma coisa assim, eu tenho aquele friozinho na barriga, eu estou naquela expectativa, isso é uma coisa normal. Agora, quando aquilo acabou o evento e eu continuo sentindo as mesmas coisas, já se tornou uma ansiedade patológica. E aí a gente tem os transtornos de ansiedade que são tão graves quanto os transtornos depressivos, né? Também geram muita incapacidade, eles são incapacitantes. Os dois transtornos mais incapacitantes hoje em dia, tu falou de saúde ocupacional, a depressão e a ansiedade, são os que mais causam abstenção. A depressão ganha, né? Mas os que mais causam abstenção e adoecimento e afastamento do trabalho e incapacidade profissional, né? Então, a ansiedade tem um capítulo à parte na psiquiatria que são os transtornos de ansiedade, aí inclui transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno, a síndrome do pânico está dentro dos transtornos, os transtornos fóbico e ansiosos ou só fóbicos, e a depressão, existe uma depressão que é a depressão mista, que é com sintomas de ansiedade. Então, são coisas que têm que ser levadas em consideração, que um profissional qualificado vai fazer esse diagnóstico e vai saber qual é a medicação que tu precisa usar, além de todo o resto, de todo o complemento de qualidade de vida, de psicoterapia, de atividade física, a medicação adequada para o teu problema. Então, são doenças que podem surgir concomitantes, né, e que têm que ser tratadas e que são extremamente incapacitantes até para as atividades da vida diária. A pessoa que sofre de ansiedade, ela sofre muito, porque ela está sempre antecipando um problema, uma situação, está sempre angustiada, está sempre nervosa, com falta de atenção, e aí entra outro transtorno que pode ter junto, mas pode ter uma falta de atenção pela própria ansiedade. Perfeito. Estamos falando então com a doutora Luciana Mesco, ela é médica psiquiatra, atende aqui no Hospital Nova Petrópolis, tem também seu consultório aqui no município de Nova Petrópolis, Rua 3 de Maio. 3 de Maio. Qual que é o número lá mesmo?
do prédio. É ao lado do mercado do lado, eu não sei. É ao lado do mercado do lado. Do lado. É demais. Que bacana, ficou até fácil de achar, É uma né? clínica que tem. A clínica ali, tá certo então, fica fácil aí. Até aproveitar e trazer o contato aqui da doutora, né? 984211416, esse aqui é lá do hospital, né? Do hospital. 3281-1752, também do hospital. E da clínica, então, é código de área 55, tá, pessoal? 99912-5810. Não me pergunte por que o código 55. Siga o rumo do teu próprio coração, é isso, né, doutora? É que ela teve um tempo de atuação na cidade de Alegrete, mas já falamos do outro programa. Vamos voltar aqui para o nosso programa aqui. E depois fica complicado ficar mudando o número, né? Exato, as pessoas já têm na agenda. Hoje não tem mais essa questão, um tempo atrás, vou ver se essa pessoa é daqui. Não, vai lá. É só um número. É só um número, exatamente. Daqui a pouco muda tudo a questão da internet. Vai ser o próximo tema da entrevista. Vamos falar um pouquinho sobre o aspecto da internet, redes sociais. Tem outras... A gente pode fazer um programa só de burnout. Só de burnout. Então hoje é só a introdução. De saúde ocupacional. Exato, isso rende com certeza. Pessoal, para a gente fechar aqui, agradecer, e eu vou te fazer uma pergunta final ainda sobre isso, mas antes, uma ponderação que eu faço, e eu gostaria de um complemento da doutora, porque eu acho que isso é o fechamento, não porque ainda tem a outra pergunta que eu quero fazer, que é a questão relacionada aos medicamentos. Afinal de contas, eles viciam, tem gente que às vezes não quer tratar, ou às vezes não segue o tratamento porque está com esse mito, né? Não, vou ficar viciado. Não, daí eu vou estar problemático. Bem, se tu está problemático, tu tem um problema e não quer tratar por causa que o remédio vicia, né? Então tu já está evitando uma solução porque o teu problema está instalado. Eu acho que, e queira ou não queira também, doutora, quando a gente pensa assim da saúde mental, parece que é algo objetivo, é um objeto, né? Tenta colocar nesse aspecto. Não, é o nosso estado de espírito, dá para dizer, essa saúde mental. E aí tem implicações, voltando para essa pergunta que eu acho que é muito a ver aí com tudo que a gente falou, até mesmo dentro dessa questão do mundo empresarial, porque afinal de contas, mas eu tenho que estar preocupado aí com os meus funcionários, mas como é que eu vou cuidá-los se eu não estou conduzindo, se eu não estou bem? Não tem como, primeiro você tem que estar bem para poder dar atenção para os demais. E nesse aspecto, o estilo de vida acho que conta muito também. Fala um pouquinho sobre isso, que acho que é mais prevenção do que propriamente diagnóstico e tratamento, tá, doutora? Sim, as doenças, de um modo geral, o que a gente quer? Preveni-las, né? Então, a medicina do estilo de vida, inclusive, está super atual esse tema, né? Tem a medicina do estilo de vida, a psiquiatria do estilo de vida, que é aquilo que a gente faz da nossa vida no nosso dia a dia. Mais ou menos o que eu falei, das 24 horas. Eu tenho que dormir 6 a 8 horas, eu tenho que ter uma boa alimentação, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que respeitar os meus limites, eu tenho que dizer os nãos necessários para a vida que eu tenho, eu não posso me sobrecarregar. O nosso corpo, ele fala com a gente, é que às vezes a gente não escuta. Então, se eu respeito, se eu tenho medicina do estilo de vida, se eu tenho, que é isso tudo que eu falei, né, do respeito com o meu corpo, não me sobrecarregar, não fazer além daquilo que eu posso fazer, ou que eu me dispus a fazer, isso é medicina do estilo de vida, e isso é super necessário, né? Mas o que tu falou da medicação, eu não sei se eu já posso aproveitar isso aí, que é um mito, né? Os remédios viciam, os remédios vão me deixar dependente. Ou os remédios mudam a personalidade. Vão mudar a personalidade, imagina, que absurdo isso. Deixa eu até fazer uma ponderação, doutora, eu vou deixar para a senhora concluir depois, mas uma pessoa disse um tempo para mim, que eu sempre digo, eu tomo medicação, e é necessário. Sim. Eu já faço tratamento há 10 anos. Toma porque é necessário. Porque é necessário. Né? Não é porque tu quer. Exato, é um tratamento há 10 anos. Uma pessoa me disse, Sóstenes, eu queria ver você sem o remédio, no teu estado puro, vamos assim dizer. Como se tu estivesse impuro. Como se estivesse impuro. Eu disse, mas espera um pouquinho. Quem sou eu despido do remédio? Eu vou chorar, eu vou ter eu posso estar pior. Eu posso estar numa condição muito pior. E é uma utopia, pelo menos no meu entendimento, achar que existe um ser puro, né? Porque todo ser é dinâmico, inclusive. Sim. É a mesma coisa que pergunto para mim às vezes,
Sóstenes, o que tu pensa sobre isso? Daí eu vou fazer embasamento. Não, eu não quero saber com base nas tuas teorias. Eu quero saber o que tu pensa. O que eu penso faz parte de todo o contexto que eu trago, não é mesmo? Então, voltando sobre essa questão. Medicação. Tá, então assim, as pessoas às vezes, então, como se fosse uma droga, eu quero te ver sem o remédio, eu quero te ver sem o álcool, eu quero te ver sem... tu usa como se fosse uma droga ilícita, né? Eu sempre me pergunto, as pessoas acham que quem toma insulina ou remédio para glicose, para um diabético, ele é dependente do remédio? Né? Na verdade, ele é dependente do remédio, ou um hipertenso, que tem que tomar remédio pro resto da vida. Ele é um dependente do remédio? Por que isso não existe nas outras especialidades? Ele toma a medicação porque ele precisa da medicação. Sem a medicação, ele vai ficar com a pressão alta. Sem a medicação, o diabético vai ter alteração da glicose. Isso não significa, e ninguém questiona isso, tu entende? Então, na psiquiatria questiona. Mas eu vou te responder, ninguém fica dependente do antidepressivo ou do antipsicótico, de remédio de uso contínuo e controlado. Não, mas a pessoa muitas vezes precisa daquele remédio para viver, para ter qualidade de vida e para estabilizar. Um esquizofrênico, ele precisa tomar remédio pro resto da vida. Assim como um diabético precisa do seu hipoglicemiante oral pro resto da vida. E ponto, é isso. Ela precisa porque ela é dependente ou ela precisa porque o remédio estabiliza e organiza o cérebro dela e tá tudo certo. E aí ela pode ter uma vida com qualidade de vida, às vezes pode trabalhar, pode voltar a socializar. Se tu tira o remédio, a pessoa vai continuar vivendo, mas com prejuízo total da sua qualidade de vida e às vezes com um desfecho horrível. O diabético vive sem o remédio, ele vive, mas ele vai ter problemas que pode até ocasionar a morte dele pela descompensação da glicose. Então, o que a gente tem que desmistificar é o remédio que tu toma, ele não é porque tu é um viciado em drogas, é porque tu precisa sanar aquele problema com aquela medicação que foi prescrita por um médico, não foi prescrita pelo vizinho, foi pelo médico que estudou para fazer aquele diagnóstico para te dizer, faz isso. Usa por X tempo e vamos acompanhando. E por isso que é importante eu ir no médico, eu conversar com o meu profissional, não é uma vez eu vou, depois eu nunca mais vou e fico só renovando a receita, entende? Então eu preciso ter o meu tratamento e o meu acompanhamento adequado para que numa possibilidade de modificar a medicação, eu modificar. Existem medicações que causam dependência, mas essas a gente usa por curto período de tempo e que são os tarja preta. A gente não usa para sempre, a gente usa também com prescrição e orientação. Entende? Doutora Luciana Mesco, médica psiquiatra, corpo e mente, trate os dois. E acho que a gente falou muito disso hoje, né? Tá na prevenção, tá nos hábitos saudáveis, sim, tá no equilíbrio, na sensatez de procurar um profissional, no estilo de vida. Enfim, a gente é um ser dinâmico, a gente é composto por um processo químico bastante amplo, por conhecimentos, por vivências, mas é preciso, e a gente não esgotou todos os assuntos, fica uma próxima aqui, desmistificar, para a gente ter uma vida mais saudável. Não adianta tratar só o corpo, e não adianta, é preciso tratar os dois, né? Porque até para se tratar só a mente, quem trata também a mente vai ter um corpo mais saudável, porque ela começa a ter estilo de vida melhor também, não é mesmo, doutor? Fica melhor, até a pele melhora, não é mesmo? Isso. Quando a gente dorme um pouco mais, eu dormi um pouco mais essa noite, estou um pouco melhor. Eu dormi muito pouco nos últimos 2 dias, por conta de atividades, e ontem eu olhei para o espelho e vi, não estava bem. E não era só fisicamente, é porque isso afeta também os hormônios, afeta o químico da gente e a gente precisa, né, viver bem. Agradeço a tua presença aqui, né, já aproveitando, citando aqui os contatos, pessoal, né, vamos aproveitar e citar aqui. O 55, sabe de cor esse, né? Qual que é mesmo? 999-12-5810. Esse para o consultório aqui, na clínica ao lado do mercado, ao lado. Tá certo, pessoal? Na rua 13 de maio. Do hospital, 3281-1752 e 984-21-14-16. Obrigado pela tua participação importantíssima aqui no nosso Café com Leite. Obrigado, doutora. Muito obrigado, eu agradeço, Sóster. Pessoal, vamos fechar então o nosso Café com Leite de hoje, agradecendo a todos, desejando a todos um excelente de uma
Quinta-feira, a gente retorna amanhã, sexta-feira, então com mais um Café com Leite, aqui pela Inova Multi, frequência 87.5, inova.tv.br e também depois no YouTube com a nossa entrevista. Para a Sicredi, pioneira desde 1902, juntos construímos comunidades melhores, doutora Luciana Mesco, médica psiquiatra, ainda Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos, ainda Dr. Diego Balbuena Neri, odontologia estética e restauradora, e Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para o Magalu, são os nossos parceiros. Desejo a todos aí uma excelente de uma quinta-feira e amanhã tem mais aqui na Inova Multi. Bom dia!